Olá, boa noite. Deus abençoe a vossa vida. Estamos aqui nesta noite porque queremos partilhar com vocês algo que também nasceu no nosso coração, que é este desejo de também querermos partilhar sobre a vida também na juventude. Queremos falar sobre as paixões da mocidade, o que a Bíblia fala sobre as paixões da mocidade, e para o tal nós estamos a fazer uma sessão de perguntas e respostas. Amor. Então, eu sou a Cristina, né, como podem ver, e estou aqui com o meu esposo, e então penso que Deus tocou o coração para fazermos esta sessão aqui de perguntas e respostas, nas quais eu irei perguntar-lhe a ele e ele também a mim, assim sucessivamente. E começamos aqui baseados no texto que encontramos em Timóteo, na segunda epístola de Timóteo. Se conseguirem também aí abrir connosco, né? Vamos ver o que é que diz. Segunda Timóteo 2. Ora, assim diz em 2 Timóteo 2, 22 diz assim: foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que com o coração puro invocam o Senhor. Amém? E assim podemos iniciar. E eu queria aqui perguntar ao meu esposo, para ti, ou seja, dentro claro, à luz da palavra, como é que tu foges das paixões da mocidade? Ok. Nós vivemos, né, num mundo, num contexto em que há paixões gritantes, né? Não só devido ao contexto em que vivemos, já naquele tempo também se vivia assim, claro. Mas há situações, há coisas, há desejos, há vontades que nos puxam, né, para coisas onde nós não devemos estar, para coisas que nós não devemos fazer. E dessa forma aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo no sentido: foge das paixões, dos desejos da mocidade. Ou seja, não dês lugar a isso, foge. Ou seja, não adianta orar para a tentação passar, não, aqui tem que se tomar uma atitude de fuga. Ou seja, nós, quando fugimos de alguma coisa, temos de identificar aquilo a que fugimos. Nós, quando identificamos a situação, quando identificamos a tentação, nós fugimos dela. Nós fugimos de tudo aquilo que nos possa levar a isso. Nós fugimos de tudo aquilo que nos possa conduzir a fazer cumprir essa tentação. É nesse sentido que estamos a falar do foge. Aí está, como ele disse, aí trata-se do que é realmente fugir. E se vocês repararem, é uma hora aqui, um mandamento em que Deus diz foge. Ele não diz para orar, não diz ora para ver se passa. E eu posso também falar que muitas das vezes que eu tentei orar ou para resistir àquela paixão ou àquela tentação, esquece, acabei por cair, não é? Porque é algo muito específico em que Deus diz foge e a carne ali grita, não é? Mas também nós vemos em Romanos, né, que ele diz: se pelo Espírito mortificardes a carne, vivereis. Ou seja, mesmo antes de casar com o Miguel, quando eu estava solteira, como é que eu consegui então fugir? Era mesmo agarrando-me ao Senhor, não pela minha própria força. Porque quando eu dizia, mas eu estou sempre a lutar com esta mesma coisa, agora vou a Deus outra vez, e vou resistir mesmo, vou orar, vou resistir. Não é bem assim, porque aí já temos como que a dar uma abertura à carne, não é? Então ela diz que ele foge mesmo, corre disso. E um exemplo que ainda uns dias atrás estávamos a estudar os dois era o exemplo de José. Né? Se te lembras, puderes falar ali um pouco de José? Nas Escrituras, o Senhor Jesus Cristo também fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Aqui temos de ter este cuidado, nem sequer para entrar em tentação. Portanto, foge das paixões, fugir.
Não dar o mínimo de abertura, o mínimo de chance. Porque depois, quando nós já estamos lá metidos, já é mais difícil suportar, já é mais difícil aguentar. Por isso também o Senhor Jesus Cristo falou que vigiai e orai para que não entreis sequer, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Olhando para a vida de José, José era um homem temente a Deus. Era um homem que tinha a sua tenridade, que quando estava lá diante de Potifar. E a mulher de Potifar tentou José, a dizer, deita-te comigo, mas José disse, olha, nesta casa ninguém é maior do que eu, mas até o teu senhor, o teu marido, me privou de ti. Ele deu-me tudo aqui, eu estou à frente das coisas da casa, mas tu estás vedada a mim, porque és mulher dele. Eu não posso cometer este delito contra Potifar e principalmente contra Deus. E houve um dia que ela agarrou José e diz, deita-te comigo. E ele fugiu, saiu. Ele preferiu agradar a Deus. E por causa disso, ele depois foi preso. Ou seja, nós vemos ali um homem, digamos, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, que não se importou de ir para a prisão, que não se importou de sofrer, mas para agradar ao seu Senhor. Não para cumprir desejos da carne, não para cumprir vontades do corpo físico, vontades humanas que são próprias, né? Certamente José se calhar pode ter sido tentado em pensamentos, né? Para se deitar com a mulher de Potifar, mas as convicções de José, o Deus em quem ele cria, era maior. Muito importante. E realmente ali vemos que ele padeceu tendo-se sujeitado à justiça de Deus, não é? Porque ele escolheu obedecer ao Senhor, não é? Porque imagina, está ali alguém, agarra-te para que tenhas coisas com ele e te envolvas com aquela pessoa, e eu imagino o que é, nós temos que estar completamente entregues ao Senhor para dizer não, eu não vou escolher servir à minha carne, mas sim ao meu Deus, não é? E vocês veem que ele sofreu, foi para a prisão, é verdade, mas o Senhor lembrou-se dele e exaltou-o grandemente, não é? Ou seja, e é o que vemos ali também em Timóteo, ele diz o quê? Seguir a justiça, não é? E o que entendo por seguir a justiça é também sujeitar-nos à justiça de Deus, sujeitar-nos à obediência ao Senhor, não é? Porque ele diz que não sabeis que vocês já não sois de vós mesmos, mas do Senhor? Não nos pertencemos a nós mesmos, não é? Porque temos de nos lembrar que nós somos templo do Espírito Santo e vamos usar este templo para a prostituição, para a fornicação, para as paixões. Não é sábio. O que é que nós temos aquele ímpeto de ter alguém, queremos ter alguém, e eu vi que isso também acontecia muito comigo, quando nos tempos antes de conhecer o Miguel, não é? Estar solteiro, o desejo de ser amado, o desejo de estar ao lado de alguém, mas para tudo há um tempo certo. E as coisas feitas fora do tempo de Deus não trazem dano. E isto falamos da fornicação, da lascívia, todas estas coisas que não são... Ou seja, diante de Deus, por exemplo, o sexo não é pecado, mas fora do contexto do casamento é... E traz consequências perante Deus, não é? Porque no momento parece que não, mas traz uma consequência também espiritual, não é? Porque ele diz, aquele que se une ao outro é um só com essa pessoa. E ele diz, usaremos depois os nossos membros para a prostituição? Se somos de Deus, temos de ter cuidado, não é? Mas isto não é porque somos super-heróis que o meu esposo venceu e eu também não. Mas foi mesmo pela força do Senhor, não é? E que tu também consegues vencer isso e fugir, porque ele ali diz, foge das paixões, mas segue a justiça, fugir de uma coisa, mas seguir a outra, sair de um caminho mau, mas segue aquele caminho que Deus quer. E eu queria partilhar só convosco aqui, ele diz assim, em Provérbios 4, no versículo 20, desde o versículo 20, e vamos ler aqui. Queres ler o 20, 21 e eu leio 22 ao 23? Filho meu, atenta para as minhas palavras,
Às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. E sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Amém. Amém. E queria fazer-te uma pergunta também. Como é que tu, mesmo estando solteiro, tu conseguiste fugir das paixões da mocidade, submeter-te a Deus e seguir a justiça? Como é que o fizeste? Basicamente trata-se de nós fugirmos, de evitarmos todo e qualquer gatilho que nos possa levar a uma situação de tentação, né? É como a palavra do Senhor diz, para fugir de toda a aparência do mal, né? Ou seja, se eu sei que vou a um sítio que tem uma mulher que gosta de falar comigo, que eu sei que dentro de mim vou me sentir tentado, se calhar é melhor evitar e não ir. Se calhar é melhor manter um distanciamento, se está-me a causar problemas, se está-me a trazer tentação e maus pensamentos. Se calhar é melhor não fazer, porque o Senhor Jesus Cristo também fala no livro de Mateus, ele também diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o, se a tua mão te faz cortar, corta. Se o teu pé te faz cortar, corta. Não está a falar no sentido literal, olha, corta o olho, corta a mão, corta a pé, não. Mas está a falar, corta aquilo que te faz pecar. Corta aquilo que te leva ao pecado. Se eu na internet sou tentado a ir a sites que eu não devo, se calhar vou guardar o computador e não vou à internet. Vou fazer outras atividades. Vou-me dedicar mais à leitura, ao jejum, à oração. Vou fazer uma corrida, caminhada, exercício e meditar na lei do Senhor de dia e noite, que é o mais importante, né? Que é desenvolver esta comunhão com o Santo, com o Senhor, que é o mais importante, que sabendo que Ele vê todas as coisas, vê o nosso procedimento, vê a nossa vida, vê o nosso levantar e o nosso deitar, nada escapa aos olhos do Senhor. E o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos desejos, o Senhor conhece os nossos sonhos, e a seu tempo tudo se cumpre, porque a nossa vida já não é nossa, a nossa vida não é nossa, mas pertence àquele que a comprou, pertence ao Senhor Jesus Cristo, a nossa vida. Amém, louvado seja Deus. E queria partilhar aqui convosco também mais um versículo, não é? Em que, mais uma vez, ele aqui está a exortar a Timóteo. E ele diz assim, só um momento, em que ele aqui, logo novamente, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, logo no início do capítulo 2, ele diz assim, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora, onde é que nós vamos buscar força, então, para resistir às paixões da mocidade, resistir às tentações deste mundo, não é? Como? Porque ele diz que nós fomos sepultados no batismo com Cristo e já não estamos naquela nossa vã maneira de viver, porque já nos despojamos do velho homem, não é? E então eu não posso ter as mesmas práticas. E como é que então eu vou mortificar a minha carne? Mas é o que ele diz. Fortifica-te então na graça que há em Cristo Jesus. Ou seja, onde vamos ter forças? Somente na graça do Senhor. Não é? Para que possamos resistir à tentação. Resistir à nossa própria carne. Porque é uma batalha contra nós mesmos. Não é? Porque é como dizia Paulo. Na minha mente eu tenho a lei do Senhor e quero obedecer. Mas na minha carne eu encontro aqui e luto e não consigo vencer. Só começamos então no capítulo seguinte, ele então, quer dizer, ele, neste capítulo, no 7, ele termina dizendo, miserável homem que eu sou, não é? Isto mudando para Romanos, ele diz, quem me livrará deste corpo, não é? Se pudermos ler, para vocês lerem, está em Romanos 7, não é? Sim. Aqui, para termos uma noção do que é então sujeitarmos a carne ao espírito, porque isso faz parte também do processo da santificação, porque Deus é um fogo consumidor, mas Deus também
Ele dá-nos tudo o que é necessário para termos uma vida santa. Por isso eu creio que não possamos dizer eu sou pecador sempre, ok? Caímos em pecado, mas é como na 1 de João diz, se alguém pecar, temos um advogado. Ele não diz quando pecarmos, entendem? Se pecarmos, porque pelo Espírito vamos sendo santificados. Então aqui em Romanos, ou seja, no Romanos 7, né? Podes ler aqui? Capítulo todo? Espera, vamos ver. Só um momento. Ele aqui no 7:16 diz: E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Amém. Queres dar aqui? Não, é para dizer também ter um argumento acerca também do que tu disseste, né? Que aquele que está em Cristo é alguém que não vive constantemente no pecado, mas temos esta limitação em nós, né? Que esta limitação em nós, o bem que eu quero fazer não faço, diz Paulo, mas o mal que eu não quero, esse faço, né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Assim que eu mesmo com entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. Por isso é que Paulo diz, mortificai a carne, mortifica a carne com os seus prazeres, né? E dediquem-se de espírito, dediquem-se ao Senhor. Como está lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isto. Nós sempre vamos ter esta limitação da carne contra o espírito. Sempre vamos ter. Sempre vamos ter. Mas clamemos ao Senhor para que a cada dia nós possamos ir crescendo mais e mais nele. Se o próprio apóstolo Paulo tinha estes problemas, ele diz o bem que quer fazer não o faz. Somente foi o homem que mais trabalhou, o apóstolo que mais trabalhou no Novo Testamento. Que ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Não é? Se o apóstolo Paulo diz isto, quanto mais nós somos limitados. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aqui em Romanos 6, Romanos 6, a partir do versículo 12, para completar aquilo que o Miguel disse também, porque lemos o 7, é como o Miguel estava a dizer, que nele conseguimos então mortificar a carne, estas paixões que guerreiam contra nós sempre. Então ele diz assim, a partir do 6:12, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a quem? A Deus, como vivos de entre os mortos, os vossos membros de Deus como instrumentos de justiça. Aqui vemos outra vez a palavra justiça, e ali em Timóteo ele diz, segui a justiça. Aqui está uma forma de seguir a justiça, né, do Senhor. Porque a justiça não é da forma como nós pensamos que é, mas conforme aqui está escrito, não é? E então ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, no versículo 14, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas aqui temos atenção, pois quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, não é? Não é só porque estamos debaixo da graça de Deus que vamos continuar
no estilo de vida de pecado, mas se eu estou a lutar contra um pecado específico, Senhor, pela tua força, não é? Ajuda-me a mortificar a carne, não é? Porque muitas vezes eu também encontrava-me num estado em que era, eu pequei, mas eu tenho vergonha de agora ir a Deus, vou esperar uns dias para ganhar força, vou orar bastante e só depois é que eu vou me aproximar mesmo de Deus. Mas não, o que é que ele diz? Aproximai-vos do trono de graça a fim de obteres misericórdia a tempo oportuno. Ele diz, vem! Porque quanto mais tempo estamos longe, vamos nos afundando mais. Porque estamos a tentar ganhar forças por nós mesmos e não estamos a ir ao trono da graça para nos fortificarmos na graça do Senhor Jesus, para podermos apresentarmos então o nosso corpo como membros de justiça e mortificar o pecado que está na nossa carne. E isso só é possível se eu me aproximar do Senhor. Por isso, mesmo se o pecado foi horrível, mesmo, eu caí outra vez, que vergonha, como é que eu vou para a frente de Deus? Ele está a ver isso, mas para obter o verdadeiro perdão e começarmos a real transformação, aí envolve a real entrega também ao Senhor e não fugirmos da face dele. Entendes? Porque desde o pedir simplesmente o perdão ao querer realmente mudar, isto aqui são duas coisas simples, porque eu posso ir a Deus só para pedir o perdão, mas que realmente tenho que querer mudar e saber que não é pela minha força, mas pela força dele. E isso envolve a oração, entrega, súplica, jejum, não é? E aqui é o que ele diz no 16: não sabeis vós a quem vos apresentais por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, não é? Mas mais aqui, ou seja, aqui no 17 ele diz-me, graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma doutrina a que fostes entregues. E, libertos do pecado, fostes feitos servos do quê? Da justiça. Entendem? E aqui ele diz que ele fala como homem, né? Pela fraqueza da carne, né? E ele diz assim: outrora nós usamos os membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, mas agora que devemos apresentar os nossos membros para servirem à justiça, para quê? Para a santificação. Porque como é que está escrito? Sem santificação? Ninguém verá a Deus. Aí está. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Isto não é um caminho que tomamos sozinhos, mas unidos com o corpo de Cristo e unidos ao Senhor principalmente. Não é? Porque em Pedro nós vemos algo muito importante que ele diz: pela santificação do Espírito, para o quê? Para a obediência à verdade. Aí está. E vemos aqui que no 19 então ele diz, só para também deixar aqui o Miguel falar: assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Não é? Aqui está. E depois no 23 termina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui trata o texto a partir do versículo 19, aqui estamos a falar do 19, o 17 a 19, fala de uma apresentação. Ou seja, quando nós apresentamos algo, nós estamos a dispor de algo. Nós estamos a apresentar. Portanto, é uma responsabilidade nossa. Nós estamos a apresentar os membros né? E Paulo diz, aqui no 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia, outrora, quando fazíamos aquilo que desagradava a Deus, né? E a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros, é uma apresentação diária. Por isso é que Paulo fala lá em Romanos 12, rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos, que apresenteis, né? Uma apresentação. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça. Já não servem à imundícia, já não servem ao pecado, já não servem ao mundo, já não servem aos maus entendimentos, coisas que não agradam a Deus, mas servem à justiça, a Deus. Servem a Deus, à correta interpretação, servem ao Senhor. Glória a Deus. Servem realmente àquilo que o Senhor ensina. Servem à meditação da palavra de Deus, ao sacrifício, à entrega ao Senhor e ao amor primeiramente para com Deus, depois para com todos os santos, todos os irmãos e todas as pessoas. Glória a Deus, porque nós somos chamados a amar,
primeiramente a Deus, depois as pessoas. Glória a Deus. Amém, louvado seja Deus. E amando a Deus, amamos as pessoas, não é? Também verdadeiramente, confesso que é sempre uma oração que temos tido também, que Deus nos dê um coração que o ame fortemente, não é? E também vemos que também no amor a Deus envolve o temor a Ele e envolve sujeitar-nos a Deus, não é? Sujeitar-nos a Ele e obedecer-lhe também, não é? Que Ele disse: me amais, guardai também os meus mandamentos, não é? Queria só acrescentar aqui, em que Ele diz também novamente em 2 Timóteo 2, no mesmo capítulo que começámos, não é? Ele diz algo muito interessante também, tem estado muito connosco, e eu também já tinha falado com o Miguel, que Deus tem trazido muito esta imagem de, por exemplo, um militar, não é? Por exemplo, nós nos alistamos, não é? Um militar, não sei se algum de vocês é, ou se é algum familiar, e imaginem que agora eu estou lá no exército, mas no entanto olha, tenho de tratar de outras coisas agora, tenho de sair, e deixo a missão a meio. E não é assim, né? E é o que ele diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 2, né? Aqui, a partir do versículo 4, ele diz: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente, se não guerrear, se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Não é? Ou seja, nós vemos que ali quem está alistado ao exército não se embaraça com os negócios desta vida. É como se Jesus, se estivéssemos então no exército do Senhor, e então agora eu deixo-me embaraçar por tantas coisas da minha vida, as minhas próprias tentações, e isso vai-me afastando dele. Não pode ser assim. Ele diz que se então nos apresentamos para servir ao Senhor, deve ser legitimamente, não é? Não é nos embaraçando com estas coisas, ou o meu trabalho é mais importante que Deus, o meu pecado, não posso me aproximar de Deus. Não é assim. Ele diz: ninguém se embaraça. Ou seja, temos que estar diante de Deus como aquele servo: Senhor, eis-me aqui, né? Envia-me a mim, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, não é? E é como vemos também num dos evangelhos, creio que é Lucas, ele diz que tende cuidado para que as preocupações desta vida não vos apanhem, não vos enlacem, e que o dia do Senhor não vos apanhe de surpresa, não é? E algo que nos prende é o pecado, as paixões, por vezes o amor ao dinheiro, por vezes todas estas coisas, as guerras, tudo o que está a acontecer. O Senhor disse que estas coisas têm que acontecer, mas Ele disse: não temais, mas olhar para os céus, porque a vossa redenção está próxima, não é? E, ou seja, muitas vezes eu ouvia-me também muito embaraçada ou com o pecado, ou com as paixões da mocidade, e ficamos como que infrutíferos, não é? Mas devemos despojar destas coisas e estar ali como se estivéssemos no alistamento, ali no exército, e firmes ali para servir ao Senhor. E imaginem, eles que são militares estão ali a servir fielmente e tudo mais, quanto mais nós, para Cristo Jesus, não é? Que morreu por nós. E que, morrendo por nós, quanto mais nós agora devemos mortificar a nossa carne para que Cristo viva em nós. Porque Ele diz: tomai a vossa cruz a cada dia e segui-me. Não é algo fácil, envolve renúncia, envolve dizer não. Afirma. Não é fácil orar, não é fácil rejeitar as paixões, mas Ele diz: nega-te a ti mesmo. Envolve o negar sempre. Não é só que eu neguei ontem, hoje não vou negar, não. Tem de ser sempre. Estás a ver? E é algo que devemos sempre, não é? Fazer. Amém. É isto. Espero que tenham gostado. Obrigado por poderem assistir, Sim. por terem assistido até ao fim. Que Deus vos abençoe ricamente e estamos juntos em Cristo Jesus. Amém.